Boa tarde. Estamos continuando na monarquia dividida. Dessa vez vamos falar do Reino do Sul. Sua capital, Jerusalém. Queda, 536 a 587 a.C. pelos babilônios. Reis que governavam, né? Todos os descendentes de Davi. Em frente à tribo do norte, que eram dinastias diferentes. O Reino do Sul era governado pela descendência do rei Davi. Jerusalém era a sua capital. E uma das coisas que fez a tribo do Sul cair foi o pecado também. Em vez do povo do Sul aprender com o povo do Norte, o povo da tribo do Norte, eles cometeram o mesmo erro, só que pior, né? Porque eles trouxeram ídolos para o templo. O templo que ele devia ser construído por Salomão, durante seu reinado, ele foi colocado como um local de idolatria. Por quê? Porque o povo começou a dar outros deuses, abandonou o seu Deus, fez um monte de coisas erradas. Tanto que Deus fala, ai de Jerusalém, ai de Jerusalém que sai de sanguinária. Então, naquela época de Jeremias, né? Jeremias, Ezequiel, Daniel, enfim. A Babilônia pegou o povo de Judá e levou para o exílio. Então, Nabuzaradã, um comandante da guarda de Nabucodonosor, ele vai descer Jerusalém. Ele vai fazer cerco ao redor de Jerusalém. O cerco mesmo, um cerco que naquela época eles cortavam todo o sofrimento da cidade, eles cortavam um monte de coisa, né? A água, etc. Mas o livro de Lamentações fala muito sobre a destruição de Jerusalém pelos babilônios. Então, quem lê o livro de Lamentações vai se assustar, porque diz lá que até as mães comiam os próprios filhos. De tanta forma que estava naquele lugar. Então, Jerusalém é essa capital. Os reis governavam, alguns atemente a Deus, outros não, né? Alguns reis que reinavam foram bons, né? Fizeram o que o Senhor ordenara. Como Josafá, Ezequias, Asa, enfim, esses reis aí fizeram o que o Senhor aprovava, né? Então, fora alguns reis maus também, que vieram da monarquia de Davi também, né? Foi tipo o rei Manassés, né? Trouxe idolatria para Israel também. A Thalia também governou pouco o povo de Judá também. Ela é filha de Isabel, né? Ela tentou matar todos os descendentes de Davi, mas Josias sobreviveu e governou com 8 anos. Então, Josias fez o que o Senhor temeu o Senhor também, né? Ele fez o que o Senhor ordenara também. Ele deixou o livro da lei, o livro perdido da lei, porque era o julgamento de idolatria que o povo do povo, né? Ele achou o julgamento de Deus de idolatria. Ele rasgou suas vestes. Naquela época, rasgar as vestes era sinal de lamento, de luto. E ele cinza na cabeça também era um sinal de luto também, né? Para pedir perdão para Deus, ou para pedir dar uma nova chance, né? Eles subiram no livro da lei lá no templo de Jerusalém, né? Estava perdido. E naquela época de Josias, né? Ele tinha 8 anos de idade, começou a reinar com 8 anos. Ele começou a fazer uma reforma religiosa de Judá. Ele, quando construiu o templo, arrumou algumas coisas no templo, ficou abandonado. Ele conseguiu fazer uma reforma religiosa, usar uma reforma religiosa do Antigo Testamento. Está lá em Josias, no reino de Judá.
quando você chega na época de Jeremias, Ezequiel, Daniel, enfim, você vê que o povo de Israel está na idolatria. Você vê que o povo de Israel pecou contra o seu Deus, abandonou o seu Deus. Jeremias vai dizer o seguinte: meu povo cavou cisternas que não retém água. Então, como cisterna, gente? Cisterna é um lugar que de barro, ao invés de ser fonte pura, sai fonte suja. Então, cisterna é isso. O povo de Israel ficou abandonou da fonte suja. Abandonou a fonte de água viva, que era seu Deus, e está comendo a fonte suja, está bebendo a fonte suja. Então, Jeremias é chamado por Deus para alertar o povo do exílio babilônico, né, que iria acontecer. Ele pregou por quase 20 anos em Judá, para você arrepender, para Deus voltar atrás, né, mas não voltou. Deus diz o seguinte, que Deus dessa vez não ia ouvir a oração deles, né, porque o pecado chegou no limite. E Deus estava tão decepcionado com o povo, ele falou assim que vai para o exílio, exílio vai acontecer, não adianta. Mesmo que profetas falsos diziam que não ia ter exílio, vai ter exílio. E Jeremias, ele era quando foi chamado por Deus, né? Ele foi lá, chamou a atenção do povo, ele tentou pregar para o povo, mas o povo não ouviu, né? Tanto que em 86 e 87 a.C., Jerusalém é destruída para os babilônios, até o templo é queimado. O templo de Salomão, aquele luxuoso templo de Salomão, que ele construiu, foi queimado, destruído. Então ele foi queimado pelos babilônios e o povo foi levado para o exílio. Como aconteceu esse exílio? Esse exílio aconteceu da seguinte forma. Ele aconteceu em 3 partes. Primeiro, Nabucodonosor, que na época era rei da época, né? Pegou os mais jovens, pegou os da realeza e levou para sua cidade, Babilônia. Segunda leva levou uma população de militares, soldados, enfim, fazer parte do exército da Babilônia. E, por último, ele levou o povo que sobrou para o cativeiro. Então, foram 3 levas ao todo. Primeiro foram os nobres, depois foram uma pequena população. Ezequiel estava neles, Daniel também estava, entre os exilados, e o resto da população. Então, Jerusalém estava completamente sitiada já, né? Por julgamento de Deus mesmo. Jerusalém foi destruída naquela época de Nabucodonosor por juízo divino. Então Deus queima a cidade e faz a cidade ser uma vergonha para os ao redor. Então é isso que Deus fez ao Rio Grande do Sul. O Rio Grande do Sul viveu mais ou menos 400, 500 anos. E Rio Grande do Sul caiu. Então ele caiu em 577 a.C. e Jerusalém foi destruída. Gente, Jerusalém foi reconstruída mais de 18 vezes. Uma cidade famosa foi reconstruída mais de 18 vezes. Então, uma cidade importante, né? Na época de Jesus também, na época de Jesus, no caso, né? Ele pede a de Jerusalém, que eu tentei você colocar como coloca os pintinhos, né? Aquelas aves menores, né? Nossa proteção, mas você recusou. Então Jesus até mesmo lançou juízo sobre Jerusalém, né? Nos evangelhos de Lucas, Mateus, Marcos e Marcos, né? Então lançou um juízo. Diz que ele chorou para lançar esse juízo. Então Deus ele tem paciência, né? Mas naquela época, né? Até hoje Deus é paciente, né? Então Deus preserva o seu povo, o povo de Israel. Deus preserva o povo de Israel até hoje. E no próximo vídeo nós vamos falar sobre o retorno do povo do exílio.
que durou mais ou menos 70 anos. O exílio durou mais ou menos 70 anos literais. O tempo foi necessário para o povo aprender a lidar com seus pecados e consequências. Até que veio os persas, tomaram a Babilônia e levou o povo de volta para sua terra. Deus abençoe.